Tem como, e a potência aparente, que é a soma vetorial dessas duas potências, tá? Que é aquela que você utiliza para dimensionamento do seu circuito, dos seus cabos, dos seus transformadores, etc. Tá? Então nós vamos trabalhar, né, lembrar desse conceito dessas três potências. Então qual o problema do baixo fator de potência, né? Qual o problema do baixo fator de potência? Qual o problema da potência reativa para o sistema elétrico? Né? A potência reativa no sistema elétrico ela tem um efeito de aumento de perdas, uma vez que a corrente, né, que é maior quando eu tenho um fator de potência mais baixo para a mesma potência ativa, né, ela circula no circuito, ela ocupa, né, espaço no circuito, certo? Então ela cria aumento de perda, eu tenho que sobredimensionar meu circuito, queda de tensão, e aí o que afeta, né, no bolso, que é a cobrança de reativo excedente. E por que é cobrado isso? Tá? Naturalmente, em face desses danos no sistema elétrico, né, nesses problemas que causam a potência reativa, a legislação faz o que? Ela cobra, ela estabelece um limite mínimo do fator de potência, que hoje é de 0,92, para que os consumidores do grupo A e optantes do grupo B tenham uma cobrança do reativo excedente quando eu não atingir esse limite de fator de potência. Tá? Quem regulamenta isso aí é a Resolução 414. A concessionária malvada, ela cobra reativo excedente porque ela quer? Não, porque ela pode. Porque ela deve, porque isso cria problema para o sistema elétrico. Não só dela, como o sistema elétrico como um todo. Tá? Então, optante B. Muitas vezes o integrador vai lá, não sabe que o cara é optante B, vê lá o transformador, tal, vai lá, faz o sistema fotovoltaico e não se atenta a esse detalhe do optante B. Ou mesmo quando é do grupo A. Até porque a fatura, como o nosso amigo aqui da SolarView mesmo falou, a fatura de energia é meio chata de ser, né, compreendida. As concessionárias utilizam várias nomenclaturas diferentes, isso aí atrapalha um pouco a vida do integrador. Quem causa o baixo fator de potência? A carga. Tá? A carga causa o baixo fator de potência. Normalmente motores subdimensionados e transformadores. Às vezes eu tenho sistemas fotovoltaicos com alto transformador e ele fica à noite lá ocioso porque o sistema parou de injetar potência. Então ele pode ser também um causador do baixo fator de potência. A gente vai ver lá na frente alguma coisa sobre isso. E o motor, os motores também, reatores, hoje já não se utiliza mais reatores eletromagnéticos, né? As lâmpadas estão caindo em desuso, mas ainda tem muita instalação com esse tipo de reator. E os motores que nunca, né, é muito difícil o projetista da máquina conseguir calibrar o motor para que ele trabalhe sempre na máxima, que era para ser uma curva de desempenho do motor, tá, gente? Faz de conta que vocês estão enxergando. Tá? A gente vai ver que o fator de potência, né, quanto mais baixo o carregamento do motor, piora o fator de potência. Tá? Então, muitas vezes, você vai encontrar motores subdimensionados. Subdimensionou de propósito? Às vezes sim, muitas vezes não. Tá? Há casos que eu preciso ter um alto torque de partida, mas depois que o motor entrou em regime, a potência dele em regime é muito mais baixa, e com isso eu tenho um baixo fator de potência. Então, é um problema que tem que se conviver. Tá? Perdão. Bom, como que é cobrada essa energia reativa? Eu trouxe uma formulazinha muito simples, tá? Não se assusta, ela vai cair depois na hora do sorteio, vai ter que resolver. Não, gente, ela só faz o seguinte, depois eu tenho um exemplo numérico do final que fica bem mais fácil. Tá? Ela só diz o seguinte para a gente, que a energia reativa depende da energia ativa consumida naquele instante, prestem atenção. A energia reativa é faturada por hora e não a cada 15 minutos com uma demanda. Isso é outra coisa que traz para a gente. Tá? E uma coisa muito interessante, pequenas diferenças entre o fator de potência de referência e o fator real podem conduzir a uma cobrança grande no final das contas. E a gente vai ver por quê. Tá? Então, são esses três fatores que influenciam aí para você ter que pagar o reativo no final do mês. Aqui uma conta de energia, né, da nossa querida CEMIG, em que o cliente estava sendo faturado aí com uma bagatela de R$ 1.500 de reativo por mês. Tá? Nós já tivemos estudos, sem brincadeira, o cliente já pagou R$ 60 mil no ano com potência reativa, com energia reativa, jogando dinheiro fora, jogou um carro popular fora.
Pode parecer absurdo, né? Mas é o que mais a gente encontra. Hoje, em 2021, tem gente que tem contrato de demanda mal calibrado e paga multa de fator de potência. Pode parecer muito bizarro, mas é verdade. Tá? Infelizmente, tem um campo de trabalho muito bom aí, para quem quiser pegar. Tá? Então, qual que é a solução? Tem uma solução? Tem. A solução é a instalação de banco de capacitores. Solução consagrada, conhecida, né, do nosso meio, uma solução muito tranquila de se aplicar. Existem vários fornecedores, uma solução simples. E muitas vezes não é aplicada por desconhecimento mesmo. Tá? Com essa correta aplicação, a energia reativa passa a circular entre capacitor e carga e não mais ocupando espaço no sistema elétrico. Tá? E depois a gente vai ver por que correta aplicação. Tá? Porque se eu colocar capacitor à torta e à direita, eu crio problemas. Né? Eu vou ter a cobrança aí vai acontecer o contrário, né? Eu vou começar a injetar reativo capacitivo, vou ter uma cobrança desse reativo, aí o que era o remédio virou veneno, e vou ter uma elevação de tensão também como uma consequência. Tá? Então, capacitor não é para ir fazendo a torta direita. Instala lá, dá certo, mas pode dar errado. Tá? Por isso que a gente faz estudos para que eu consiga o melhor dimensionamento, a melhor forma de controle, correto? Muito bem. E aí, o que isso aí, tudo dessa coisa toda tem a ver com a fotovoltaica? O que isso tem a ver? Tem muito a ver por uma seguinte questão. Imagine que o meu sistema está sem a rede. Então eu tenho uma carga que tem um determinado comportamento, um determinado fator de potência, e tudo isso vem pela rede. A rede está fornecendo a parte ativa e a parte reativa, e o fator de potência fica naquele limite que era legal estabelecido. Até aí, bacana, o sujeito não está pagando fator de potência em excesso, se está pagando muito pouco, maravilha. Aí ele vai lá, encomenda para o integrador, olha, eu quero um sistema lá porque eu estou pagando muito da minha conta, beleza. O cara vai lá, faz toda aquela coisa e instala. E aí é que começam os problemas. Como eu reduzir a potência ativa que a rede está fornecendo, o que acontece? A rede passa a enxergar um baixo fator de potência. Porque ele já não enxerga mais o conjunto ativo e reativo. O medidor da concessionária não vê isso mais. Ele vê um reativo que não mudou, porque a carga não mudou, as características, e o meu ativo caiu. Com isso eu passo a ter problema com o fator de potência. Tá? Aqui está o gráfico para exemplificar. No primeiro gráfico, à esquerda, o que a gente tem? Ativo, reativo aparente, aquele triângulo tradicional, né? Notem, está tudo bacana. Na segunda situação com a fotovoltaica, o que acontece? O meu reativo ficou do meu tamanho, ele não mudou, a carga não muda. O meu ativo diminuiu, ou até zerou, mas não vamos zerar para poder mostrar o que aconteceu. Meu ângulo mudou e com isso o meu fator de potência também muda. Tá? Então, não esqueça, a fotovoltaica não muda a carga é carga e pronto, acabou. E aí eu venho aqui, ó, para esta situação, aí volta aquela nossa querida fórmula. Eu tenho uma situação que eu tenho 100 kW, fator de potência de 0,9, tá? Já estava abaixo, mas não muito abaixo. Tá? Tem aí uma potência reativa de 48 kVA reativo e um valor de energia de R$1. Tudo isso feito para dar conta redonda. Então, em 1 hora de funcionamento dessa carga, eu pagaria algo em torno de R$2. R$2. Bom, chega no final do mês, você não altera muito a questão da fatura. E aí eu vou lá e coloco o fotovoltaico, para suprir 90% dessa carga. E aí, olha só o resultado, vou pagar R$36 pela mesma hora de funcionamento da minha carga. E aí, a hora que chega o fotovoltaico instala nesse mês, o cliente está todo contente, no final do mês o cliente liga querendo matar, né? Olha, você instalou um negócio aqui para mim, falou que eu não ia pagar mais conta de luz, veio esse tal de reativo, o que é isso? Olha que coisa absurda. É isso. Tá? Então nós, da IES Brasil, sempre procuramos dar aos nossos integradores esse tipo de solução. Tá? Eles nos procuram com esse tipo de problema, a gente dá a solução para isso também. Como? Como que a gente avalia o fator de potência da carga? Através de medição, é uma delas, né, com o vatímetro alicate, carga por carga, quando isso é viável, né, ou analisador de energia.
A gente faz um cálculo estimado quando é para novas unidades, no nosso caso isso não é feito, né? A gente não trabalha com implantação de novas instalações, né? De uma planta fabril nova, né? E a memória de massa, que é o dado fornecido pela concessionária, pagando módicos R$60, eles te fornecem uma planilha de Excel. Legal, né? A planilha de Excel é caríssima, né? Mas ela se torna barata e faz os objetivos que ela vai depois proporcionar para a gente reduzir o custo. Tá? Aqui é um caso de uma medição real. Tá? Aqui é a memória de massa, sei que está ruim para caramba de ver, mas é um relatório que ela fornece. Você solicita, em 2, 3 dias, 5 dias, a concessionária te devolve isso aí. Que é o quê? As medições de 15 em 15 minutos do fator de potência. Ah, mas você não falou que era horário? Ah, eles entregam de 15 em 15, só fazer as contas. Tá? Aqui é uma medição, tá? Com um analisador de energia. Você coloca a amostra de tensão e corrente e esse analisador fica registrado no cartão de memória, depois você tira e leva descarrega no computador e faz as contas. Existem hoje vários analisadores com monitoramento, isso aí você pode ter, se tiver internet você consegue ver isso em tempo real, etc. E tal. Mas o instrumento, a essência dele é essa aqui mesmo, não muda. Tá? Aqui nós temos um caso prático, tá? O que realmente a gente solucionou. Veio o integrador para a gente, tá? Com esse problema, e a gente fez a solução para ele. Condição: consumidor A optante B, com GD, começou a pagar energia reativa excedente. As cargas eram maioria iluminação, tá? E alguma coisa de pequenos motores. O que a gente fez? Análise de fatura, medição com o analisador de energia, medições individuais, e aí o dimensionamento e instalação do capacitor. Tá? Então essas foram as medições feitas em campo, né, em campo. Medição geral com o analisador para ver o comportamento ao longo do dia, e aí pesquisar as cargas, tá? Para fazer a medição. Por que disso? Porque muitas vezes pode ser viável você fazer a compensação próximo à carga. Tá? Nesse caso aqui não foi, mas mesmo assim eu procuro sempre, quando vou fazer as medições, fazer medição junto à carga. Há situações em que compensar junto à carga é a melhor. Na verdade, teoricamente, a melhor solução é compensar junto à carga. O que acontece é que economicamente às vezes não compensa. Se eu tenho uma planta com vários pequenos motores, aí eu vou ter que pôr um capacitorzinho para cada motor, isso torna-se economicamente inviável. Então, às vezes, compensa colocar um banco automático. Por isso que solução de fator de potência não é roupa comprada feita. É cortada na medida do cliente. Você vai lá, mede o cidadão, fala, melhor terno para você tem que ser esse aqui. Capacitor, mesma coisa. Não são soluções padronizadas. Cada caso é um caso. Tá? E, nesse caso aqui, a melhor solução foi fazer uma compensação geral com um banco de capacitor de 7,5 kVAR, controlado por timer para que após o período da meia-noite, né, que eu não falei, que de meia-noite às 6, você paga o reativo capacitivo, tá? Eu esqueci de contar esse detalhe. Então, com o timer, você programa o timer, chega à meia-noite e desliga, volta às 6 da manhã e volta a ligar. Tá? Porque de meia-noite às 6 não tem problema pagar e ficar com o fator de potência indutivo, não você tarifado, e sim ao contrário. Tá? E aí, isso dá resultado? Isso dá lucro? Isso é bom? Isso é outra coisa que você tem que vender para o seu cliente. Falar para ele que, ó, dá resultado, é legal. Você vai gastar um pouco mais de dinheiro, mas você vai ver esse valor da sua conta se desaparecer ou ficar muito reduzido. Tá? Por que não, muitas vezes, você não pode falar totalmente que ele vai desaparecer? Porque às vezes é muito difícil você conseguir desaparecer. Não tecnicamente, mas sim do ponto de vista econômico. Mas se eu tinha um reativo de 1.000 e eu estou pagando 30, mas para mim eliminar esse 30 eu precisaria gastar 3.000, de repente não vale a pena. Tá? Então é um balanço técnico-econômico essa questão do fator de potência. Então ele aqui não dá para ver muito direito, mas ele pagava algo em torno de R$300 em 2018. Saiu o nome da pessoa, não era para sair. Tudo bem. Faz de conta que eu tinha posto uma tarja, não sei por que ela não saiu. No mês seguinte, ó, desapareceu o reativo. Tá? Desapareceu o reativo da conta e aí o cliente ficou feliz. E aí, é viável? Sim. Na época, né, valores de 2018, a gente tinha um custo aproximado, né, de R$3.600 por ano com energia reativa.
Foi investido aí cerca de R$600 com o banco de capacitor de 7,5, mais as medições, instalação 1.300, aí eu, em menos de 6 meses, né, em torno de 6 meses, eu paguei o investimento. Então, é uma boa. Só paga a multa de reativo quem quer, não justifica. Mas o solar, às vezes, dá essa surpresa para o integrador. Tá? Então, o motivo dessa palestra, dessa conversa, é justamente isso aí. Prestem atenção, muitas vezes, nesse detalhe. Como que o integrador pode se precaver desse tipo de situação? Encomendo a medição, encomendo a memória de massa, tá? Antes de eu colocar o sistema solar, eu já dei a situação do reativo lá da minha instalação. Para que isso depois não vire desculpa, não vire aquela coisa, você não falou nada, pô, não sei o quê. Não, ó, falei assim, ó, você tem problema de reativo, vamos corrigir agora, porque depois, quando você colocar o seu sistema solar, vai piorar. Tá certo? Então, esse era o recado. Estamos aí à disposição, tá? Para qualquer coisa que a gente possa ajudar os nossos integradores. Muito obrigado. Divergente do que você falou, o reativo ele pagava 8.000 kW em média mensal. Ele passou para 6.000 quando coloquei o inversor. Aí eu coloquei o banco capacitor. Aí eu queria saber da sua opinião um pouco do assunto, dessas situações que eu passei. O primeiro, eu acho que eu deveria aumentar um pouco o capacitor dele, né, a capacidade. O segundo, eu fiquei curioso, um pouco intrigado, porque o inversor, ele teve o papel de diminuir o reativo. Eu não sei te explicar agora tecnicamente a razão. No primeiro caso, provavelmente é isso que aconteceu, você está precisando colocar um banco de capacitor, ou ver se por acaso durante a noite ele não está funcionando, se não está ocorrendo o inverso. Tá? Porque na conta não vem discriminado quando que está ocorrendo, se a cobrança é do período capacitivo ou do período indutivo. Tá? Uma forma de saber isso é a memória de massa que a concessionária, você pode pedir ao cliente, tá? A concessionária fornece, e você vai ver o que está acontecendo, qual o momento que o sistema está com baixo fator de potência ou ficando capacitivo. Tá? Então, acho que é uma questão só de complementação, no seu caso, no primeiro caso. Acho que está respondido, né? Você tem mais alguma colocação? O segundo. O segundo, o que pode estar acontecendo é que o inversor pode estar fornecendo uma parte dessa potência reativa. Como? Porque o inversor, você poderia compensar com o inversor também. O inversor tem uma banda de compensação. Mas o que acontece? Toda vez que eu uso o meu inversor para fazer a compensação do reativo, eu também perco o espaço da potência ativa que ele tem capacidade de injetar, porque eu fico limitado à corrente que ele pode injetar. Então pode ser que na configuração do seu inversor ele pode estar compensando uma parte dessa energia reativa. Tem que ver como foi configurado, como que está a configuração dele, se ele está para operar com fator de potência unitário ou se ele está fazendo uma compensação da parte do reativo. Né? Então acho que é isso que você teria que olhar, sem conhecer muito detalhe. Tá? De qualquer forma, no segundo caso também, a memória de massa é interessante. Quando você não tem analisador de energia, é difícil de alugar, ou é difícil de ter, é muito caro, a memória de massa é uma boa saída. Ela vai te ajudar muito a saber qual instante que eu estou com esse problema, né? O que está acontecendo, qual momento. Eu não consigo enxergar isso através da análise da conta. A conta só me dá o total de quanto que eu estou pagando de reativo. Oi? Ó, o medidor da SolarView. O medidor da SolarView, tá? Não, eu já instalei um medidor lá. Mas o interessante é isso aí. Pode ser que o inversor esteja fazendo essa compensação. Tá? Eu acho que é isso. Tá? Você tem alguma colocação? Você quer complementar? Não, é que eu até instalei banco capacitor depois, aí teve problema de harmônica na décima, aí tem muito... Aí começa... Aí você tem outros problemas, tá? Não, sim. Por isso que eu falo, se você tiver aí, você tem que ver. Tem muito inversor, muita carga não linear, aí você tem que começar a fazer uma análise disso aí, porque o capacitor pode começar a dar outros problemas que você não tinha até então. Tá? Então, realmente... Tá? Obrigado. Nada. Mais alguma questão? Alguém quer fazer um comentário? Eu? Posso? Pode? Eu ia falar, eu achei muito massa, Roberto, porque até te comentei, tinha um professor meu que falava, a gente não é bobo, a gente como engenheiro, a gente traz uma solução, mas vem uns problemas juntos.
que é para a gente manter o serviço. E eu ia comentar. É igual médico, não cura, mas também não deixa o paciente morrer. Exato. O comentário, acho que foi uma apresentação, acho que até do Café, que a geração distribuída, ela está dentro do conceito da eficiência energética, né, de certa forma. Primeiro, dentro do... É detectado esse problema, então a gente faz essa análise prévia e comunica ao cliente, fala, você está tendo problema, nós temos a solução. A solução é aproximada, tem um custo, né? Isso aí a gente, depois o comercial faz isso. Tá? Essas são as formas. E se você quiser também ligar para essa e falar, eu tenho um determinado problema de eficiência energética, a gente pode também estar atuando nisso aí. Tá? Beleza? Só uma outra coisa também, aproveitando a questão da eficiência energética, que muitas vezes há uma preocupação muito em colocar a geração. Não, eu quero colocar fotovoltaica, quero reduzir minha conta. Será que eu não estou alimentando desperdício também? Então, uma outra análise que poucas pessoas fazem, né? Eu teria que fazer um estudo específico para verificar se, de repente, eu não estou instalando fotovoltaica para alimentar desperdício. Eu tenho uma planta que tem, sei lá, é antiga, tem processos que não estão legais, não tem gerenciamento algum. Tá? Então, fica aí também esse recado que, às vezes, é interessante fazer uma análise prévia primeiro. Ah, não, eu consigo reduzir a carga aqui e instalar um sistema menor que vai me dar um payback mais interessante no fim das contas. Tá joia? Aqui esse diálogo é muito enriquecedor. Eu penso, a SolarView eu achei fantástica a ideia do sistema de monitoramento e, nossa, eu acho que vocês têm muito futuro com esse sentido. Eu quero até conhecer mais os produtos. Eu estou prospectando clientes aqui, grupos de varejo, indústrias. Eu vejo indústrias aqui errando demanda contratada, fator de potência também, essas partes. É coisa assim absurda. Tem um cliente que errou a demanda contratada, a conta de 35 mil baixa para 29. Só para ver um absurdo, assim. Eu acho muito legal essa comunicação, talvez, aí, que você que está fazendo o papel, que eu acho que o integrador deveria fazer, que é a análise da fatura. Sim. Porque a solução solar, eu acho que é a última que eu abordo sempre com o meu cliente. É uma abordagem interessante a sua. Porque eu tenho outras parcerias com outras empresas, eu comecei a ter essa visão que a SolarView viu. Que eu acho que é uma consultoria e a prestação de serviço que vocês vão, eu acho que vai decolar. Até eu vou depois pegar seu cartão, desculpa participar dessa maneira, mas eu achei muito interessante essa abordagem que você, da sua empresa, eu acho que tem muito alcance, eu acho que é através dos integradores, talvez para trazer um serviço novo dentro do mercado. Tá. Só comentando esse gancho dele da demanda, a demanda contratada é outra coisa também, que é algo assim, extremamente sensível, tá? E ela tem assim, você tanto pode baixar a conta do seu cliente, como você pode botá-lo numa fria sem precedentes. Tá? Então também é uma coisa que exige muito cuidado. O cidadão começa a pagar, né, a empresa começa a pagar a demanda, né, ele tinha uma demanda contratada X e está tendo um fator de carga menor, está com a demanda na prática menor do que a contratada. Aí você chega lá e fala, não, vou acabar com essa demanda, maravilha. Precisa saber o contexto dessa redução de demanda. Tá? Primeiramente. Por quê? Ele pode ter tido uma redução de produção. Tá? E aí você corta a demanda dele, 2 meses depois ele aumenta a produção, cara, ele vai vir querendo te matar. Né? Ah, você me prometeu e agora é fria que você me entrou. Então o gerenciamento de demanda é muito complicado. Complicado assim, é simplesmente olhar para o contrato de demanda de uma forma muito fria. Eu tenho que olhar o seguinte, qual o processo? Primeiro, tem possibilidade de implementar gerenciador de demanda, que é também uma coisa maravilhosa e que pouca gente adota essa solução. Né? Teria que analisar o processo, ver qual carga que eu posso cortar, e aí sim, quando eu for fazer uma mudança no contrato de demanda, eu vou ter uma assertividade maior no sentido que ele não vai ultrapassar a demanda depois. Porque senão eu boto ele numa gelada danada, ele vai querer te jurar de morte mesmo, né? E com razão. E a mesma coisa, né, ultrapassagem também, ele está pagando demanda porque ele está pagando ultrapassagem, você vai lá e vup no contrato dele lá para cima. No mês seguinte acabou a ultrapassagem. Né? Mas ele vai pagar, por exemplo, o resto do ano, né, o resto do período que ele ultrapassou 2 ou 3 meses. Então, outro cálculo que tem que ser feito. Está pagando ultrapassagem? Por quê? Quanto? Essa ultrapassagem ela é
costumeira, ela está acontecendo rotineiramente desde quando, né? Então, é essa conta que a gente tem que fazer. Tá? Por isso que eu acho muito interessante o sistema de gestão de demanda. É aquilo que corta a carga, e não simplesmente mexer no contrato. Mexer no contrato é o último, como você falou, né? Todas as alternativas, a solar é a última. Na questão da gestão de demanda, tudo o último é o contrato. Tá bom? Então, eu acho que essa discussão que nós temos que, como integrador, levar isso para dentro das empresas, também como um plus no seu serviço. Tá bom? Perfeito. Eu só queria fazer uma pergunta para ele aqui, só um minutinho. Vocês pegam a informação da interface ótica do medidor da concessionária? Seu medidor smart? É. Não ainda. Não. Pode falar. Não ainda, esse medidor é um medidor mesmo. Ele que faz a medição da corrente da tensão, potência, energia e se embora. Mas um dos desenvolvimentos que a gente tem é para fazer o leitor óptico. Porque daí eu estou olhando na mesma fonte que a concessionária está olhando. Aí não tem... Ah, você tem outro dispositivo. Não, é o mesmo. Mas nós vamos... Esse vai ficar para o próximo ano. Mas eu ia comentar uma coisa, uns insights que me aconteceu. Ó. Um é Francesco, né? Cara, é isso. O pensar fora da caixa é isso. É tipo assim, a solar é uma das soluções. Mas quantas outras soluções, Roberto, me surpreendeu até. Tu falou, cara, tem quanta gente sofre com isso. Eu fiz eletrotécnica em 2004, eu comecei. 4, 5 e 6 eu me formei. E a gente estudava, banco de capacitores e tal. Eu pensava, cara, pô, que solução tão simples, né? Por que todo mundo não usa? Porque não conhece, ou porque não tem um consultor de energia, que é o integrador, que vai fazer essa solução acontecer. A gente, na primeira startup que a gente teve na faculdade, a gente fez um monte de serviço. Um deles foi de eficiência energética, que foi o mais lucrativo. A gente cobrou 1.500 ou 1.800 para fazer a análise dos equipamentos e 1 ano da economia do que a gente iria reduzir. E a gente reduziu, a conta era 7.500, nós reduzimos para 4. Aí, imagina, um grupo de estudantes, e, nossa, nós estamos ricos, cara, vamos ficar ricos, né? Mas não deu com os outros que a gente fez. Mas enfim, mas daí surgiu a SolarView aí. Estamos trabalhando. Mas o outro insight, são 3, na verdade, eu acho.